Essa semana eu estava conversando com uma aluna que acabou de entrar na comunidade Sato e ela passou 3 meses praticando yoga todos os dias. Praticando yoga aqui no YouTube, com uma professora, um professor que disponibiliza aqui aulas práticas. Ela fez aula todos os dias durante 3 meses e ao final desses 3 meses ela pensou: caramba, realmente eu gosto de yoga, realmente é legal, agora eu quero passar adiante. E aí ela pegou e entrou na comunidade Sato. Eu questionei ela, mas por quê? Né? O que você está buscando no yoga que não tinha naquelas aulas que você estava fazendo? E as duas coisas que são muito importantes para ela, dentro desse universo da prática de yoga, são autoconhecimento e espiritualidade. E então eu comecei a refletir um pouco. Poxa, ela fez aula com um professor aqui no YouTube, ela gostou da aula, né? Senão ela não teria praticado 3 meses. Mas de alguma forma, por alguma razão, ela não sentiu que esse instrutor poderia suprir esse autoconhecimento, essa espiritualidade que eram tão importantes para ela. Eu até questionei por que ela quis entrar na comunidade Sattva, e ela falou muito sobre a questão do acompanhamento, de ter uma pessoa próxima. Isso é uma coisa que faz parte da comunidade Sattva, é uma coisa importante para mim. Se você quiser conhecer, vai ter um link aqui na descrição do vídeo para você ver como funciona. Mas dentro dessa conversa que eu tive com ela, eu pensei, poxa, vamos lá, vamos tentar esclarecer para as pessoas o que precisa ter no yoga para que você consiga, de fato, exercer uma melhora no seu autoconhecimento e na sua espiritualidade. Primeiro ponto, se você simplesmente fizer as técnicas do yoga, praticar, vou pegar o EVA ali e começar a praticar, puro e simples, apenas isso. Se você fizer isso, você vai ter autoconhecimento? Sim, até certo ponto. Vou te explicar o porquê disso. Quando você começa a fazer as técnicas, você vai lá e coloca o seu corpo numa posição diferente, faz um asana, uma técnica corporal. E aquele asana é desafiador para você, ele é difícil, ele tem uma exigência física de força, de resistência, de flexibilidade que não é o seu comum, você não está acostumado àquele estímulo. Aquilo te desafia. Quando aquilo te desafia, o seu professor vai dizer para você, respira. Respira fundo, não perde a consciência da respiração. E aí, quando você olha para a respiração, você percebe que ela estava ofegante. E aí você começa a respirar de forma mais profunda. E no que você respira profundo, você consegue desacelerar a sua respiração. E desacelerando a respiração, parece que as emoções também encontram uma certa paz. E aí, aquele desafio que parecia muito intenso começa a ficar um pouco menos intenso. Você começa a encontrar um certo conforto apesar do desafio físico. E nisso você percebe que a sua mente estava divagando, estava pensando nos problemas que você tinha que lidar hoje, estava pensando que você precisa, assim que chegar no trabalho, resolver X, Y e Z, e e aí de repente você fala, não, pera, mas eu resolvo isso daqui a pouco, deixa eu concentrar aqui agora, deixa eu ver o que está acontecendo com o meu corpo. E a sua mente também vai desacelerando e vai encontrando essa paz. Perceba, tudo isso aconteceu porque você fez uma posição. Então, o simples fato de você fazer as técnicas de yoga, você vai naturalmente conseguir se conectar com o momento presente. Quando a sua mente tende ao excesso de passado, ela tende a um estado emocional, um estado mental de depressividade, um estado depressivo. Quando a sua mente ela tem excesso de futuro, ela tende a um estado ansioso. E quando você consegue se conectar com o momento presente, você tende a um estado de mais leveza e mais satisfação. Então, só de você fazer as técnicas, você consegue estar mais vivendo no presente, você consegue exercer uma autoconsciência, descobrir o seu corpo, prestar atenção à sua respiração, observar melhor os seus pensamentos, e tudo isso faz com que, sim, aconteça um processo de autoconhecimento. Afinal de contas, a prática é quase que um momento de intimidade com você mesmo. Você começa a desligar do mundo lá fora e prestar atenção em tudo que está acontecendo aqui dentro. Então, se você apenas praticar yoga, apenas fizer as técnicas, tá bom?
qualquer tipo de yoga que seja, só de fazer isso você vai sim exercer um certo nível de autoconhecimento. Mas, pensa comigo, você pratica yoga, se você for um aluno, assim, muito disciplinado, tá? Você vai praticar alguma coisa entre 1 e 2 horas por dia, se você for muito disciplinado, ok? E o restante do dia? O restante das horas? Você vai estar, assim, à deriva? Você vai deixar a vida acontecer no fluxo natural dela? É aí que entra a parte mais filosófica do yoga. Quando você pega a parte do conhecimento, a parte da filosofia, a parte da essência do yoga, aquilo que embasa a prática, aquilo que direciona você até a meta do yoga, que é a expansão de consciência, esses conceitos, esses princípios que estão ali por trás, eles começam a te dar um direcionamento, tá, da sua conduta no seu dia a dia. E ao você colocar uma intenção de conduta, de comportamento na sua rotina, você começa a pegar aquele autoconhecimento que você aprendeu nas técnicas e dar uma direção para o seu aperfeiçoamento pessoal junto com aquele autoconhecimento que você teve. Deixa eu dar um exemplo para isso ficar mais claro, tá? Talvez tenha ficado rocambolesco. Exemplo pessoal. Eu, André. Eu comecei a perceber que sempre, as pessoas em geral, dá um contexto antes, as pessoas em geral acham que eu sou um cara muito tranquilo, que eu sou muito paciente, que eu sou muito sossegado, que eu tenho uma habilidade muito grande de manter a frieza em certos momentos de pressão, de dificuldades emocionais. E de fato eu sou muito assim. Meu avô vive falando que eu precisava ser médico, porque ia ser bom eu ter essa habilidade nessa profissão. E o que acontece? Eu comecei a observar que, embora eu tenha essas características, eu também manifesto a minha frustração, o meu emocional abalado de alguma forma. E como que eu faço isso? Através de uma certa agressividade. E eu só descobri isso, não foi praticando, não foi fazendo as técnicas, mas foi pegando um princípio comportamental do yoga, mais especificamente o ahimsa, ou a não agressão, se a gente for traduzir esse termo. Eu peguei esse princípio de não agressividade e comecei a observá-lo na minha rotina. Então eu comecei a perceber que em certos momentos eu tinha um comportamento ácido, sarcástico, irônico, seco, rude. E isso incomodava as pessoas. E ao ver que as pessoas estavam ficando incomodadas, eu comecei a trazer a coisa para mim. Ué, peraí, foi porque eu fiz tal coisa. Tá, mas eu tava brincando, foi piada? Mas foi piada mesmo? Ou eu fui daquele jeito porque eu não queria conversar com a pessoa? Pô, eu acho que eu não tava afim de papo. Mas por que eu não tô afim de papo? Eu comecei a fazer esse processo de auto-observação. Perceba, eu não tava praticando. Eu tava só pensando em ser uma pessoa que observa o princípio da não agressão. E isso gerou uma certa reflexão interna, pessoal, de mim para mim mesmo. E essa reflexão fez observar que, quando eu estou emocionalmente, seja ansioso, seja frustrado, seja triste, enfim, quando eu estou com alguma emoção ali que não está legal, eu exerço isso através de uma maior agressividade. Então eu comecei a tentar mudar a partir da observação desse princípio. Então note, só de praticar as técnicas do yoga, você consegue sim exercer um certo nível de autoconhecimento. Mas quando você começa a observar a filosofia do yoga, você começa a ter uma intenção de aperfeiçoamento pessoal que extrapola as técnicas do yoga, extrapola o tapete de práticas do yoga para entrar na sua vida real. E o efeito de transformação disso é muito maior. Aqui, eu ainda estou falando de uma parte específica da filosofia que é princípios comportamentais. Então perceba, se a gente coloca uma pitada de filosofia aí dentro da sua prática de yoga, você consegue
colocar a intenção de ter mais autoconhecimento do que se você apenas praticasse yoga técnica pura e simples, sem exercer a filosofia, ok? Isso nos leva ao segundo ponto. O segundo ponto que essa aluna também busca, que também é muito importante para ela, é espiritualidade. E o que acontece? Eu comecei a refletir também. Poxa, por que será que eu fiz ela sentir que aqui ela encontraria um pouco mais desse desenvolvimento espiritual? Recordando brevemente, de forma bem superficial e simples, tá? Espiritualidade é o quê? Aquela sua capacidade de compreender que nós temos uma força maior do que a nossa nesse mundo. Entender que existe uma vontade maior que a nossa. Isso nem necessariamente precisa estar conectado com religião, tá? Eu mesmo nunca tive a intenção de desenvolver espiritualidade através do yoga. Não era meu objetivo, eu não era uma pessoa religiosa. Depois de anos praticando, por alguma razão, nem me lembro qual foi, eu comecei a me atentar para a vida espiritual, e ao me atentar a isso e começar a investigar sobre isso, eu comecei a perceber que sim, o yoga tinha me tornado uma pessoa muito mais espiritualizada do que eu era antes. E a partir daí é que eu comecei a me interessar também pela vida religiosa, tá? Eu não sei se esse é o caminho certo, mas foi o caminho que eu fiz. E de alguma forma eu acho que isso transpareceu nos meus conceitos que eu passo para os alunos e que eu passo para vocês aqui também na rede social. Então, o que eu acredito? Vamos pegar os princípios, tá? Princípios de comportamento do yoga. Existem 5 que são especialmente voltados para a nossa relação com as outras pessoas. Quais são eles? Não agressão, não mentir, não roubar, não dissipar a sexualidade e não possessividade. Esses são 5 princípios que você deve observar na sua relação com as outras pessoas. Quem registrou isso foi Patanjali. No século 3 a.C., ele teria sistematizado o yoga clássico, que é um tipo de yoga específico. E essa modalidade de yoga, ele organizou lá o que ele chamou de yamas e niyamas. Esses 5 que eu mencionei para você agora são os yamas, aquilo que você não deve fazer, aquilo que você deve evitar no que tange ao relacionamento com o meio externo. Repare, se você observar essas 5 coisas, não agredir, não mentir, não roubar, não dissipar a sexualidade e não possessividade, se você observa essas 5 coisas, você vai estar exercendo, por exemplo, de forma, não sei se de forma ideal para a religião cristã, mas de alguma forma você vai estar exercendo o que dentro do cristianismo a gente chamaria de amar ao próximo. E isso tem tudo a ver com espiritualidade, você cuidar das pessoas ao seu redor. Olha só. Então, note, essa parte de exercer uma espiritualidade no que tange ao relacionar-se com outras pessoas, isso daqui, sendo bem sincero, eu acho que extrapola a técnica do yoga. O simples fato de você praticar, fazer técnicas corporais, respiratórias, meditação e seja lá qual for, se você só fizer isso e nada mais e abandonar e esquecer e não se interessar minimamente pela filosofia do yoga, eu não vejo como você poderia lapidar e melhorar essa vida espiritual no que tange o relacionamento com o meio lá fora. Pode ser que aconteça, tá? Eu não estou dizendo que é impossível, mas eu acho que esse nível de desenvolvimento, ele está muito mais associado com uma experiência mais filosófica e mais profunda com o yoga. Dito isso, eu quero então agora te mostrar esses 5 princípios, tá? E te mostrar como que você pode observar isso no seu dia a dia para que você consiga ter melhores relacionamentos, para que você consiga se relacionar melhor com as pessoas, beleza? Vamos lá, o que diz cada princípio? É relativamente simples os princípios. O segredo, o pulo do gato é você saber como você observar isso na sua rotina. Eu já vou te explicar isso. Primeiro vamos entender cada princípio. Primeiro, princípio da não agressão. O que você deve ficar atento? Você deve ficar atento ao fato de que
você não deve agredir o meio à sua volta, nem as pessoas, nem outros seres. E essa não agressão, ela deve ser observada em todos os níveis. Você deve observar ela no nível de atitudes, no nível de emoções e pensamentos, tá? Então, você não deve agredir de forma alguma, nem por palavras, nem por atitude e nem por pensamento. O que acontece? Na minha trajetória eu vi isso acontecer várias vezes. Comigo aconteceu e com vários alunos meus. Quando você começa a observar a não agressão, a primeira coisa é que você consegue muitas vezes conter o impulso de verbalizar. Assim, em geral, eu não me lembro de ter um aluno que saía por aí agredindo as pessoas fisicamente. Em geral, essa parte já está um pouco mais resolvida. Mas a verbalização, ela é comum. Principalmente no trânsito. Você está fechado no seu carro. É muito fácil verbalizar agressões, ainda mais quando a pessoa não está ouvindo. E aí você pode ficar ali estressado, extravasando sozinho, né? Pensando coisas terríveis para aquela pessoa, falando coisas terríveis para aquela pessoa, e ela não está recebendo, ela não está nem sabendo o que está acontecendo, mas você com você mesmo, você está se sujando emocionalmente todo e você nem se dá conta. Então, observar a rimsa inclui essas três coisas, esses três níveis. O nível da atitude, o nível da palavra e do pensamento. Então, a gente começa contendo atitudes. Depois a gente contém as palavras. E por último, você vai conseguir conter os pensamentos, tá? Os pensamentos são muito sutis. Então, é difícil você mudar a sua forma de pensar quando você é fechado no trânsito. Muitas vezes você vai conseguir não falar nada, mas você já sentiu a emoção aqui, ó. Você já ficou pé da vida porque foi fechado, tá? Então a rimsa, a não agressão, ela deve ser observada nesses três níveis e isso é um processo. Pouco a pouco você vai lapidando ele. Segundo ponto, satya. Satya é o não mentir, é a observância da verdade. Quando você observa perfeitamente o exercício da verdade, você alcança a perfeita coerência entre o que você diz, o que você pensa e o que você faz. Você ser um perfeito observador da verdade na sua vida é você entender que qualquer coisa, qualquer ação que não merece ser realizada, ela não merece ser dita. Você não deve falar que você vai fazer alguma coisa que você de fato não tem a intenção de fazer. E qualquer coisa que não merece ser falada também não merece sequer ser pensada. Então, encontrar a coerência perfeita entre essas três coisas é muito difícil, tá? É tipo assim, você vai entrar no elevador e você não vai falar, vai chover. Você não vai falar isso se você não tiver certeza absoluta que vai chover, entendeu? Exemplo bobo, né? Mas é para você entender o nível de coerência e de observação da verdade que você deve atingir. Óbvio, é um processo. Você começa eliminando pequenas mentirinhas da sua vida. Você começa eliminando... Perceba que às vezes vai se entremear, né? Pode ter coisas que você fala que são agressivas, que você não tem intenção de fazer aquilo. Você já está sendo agressivo ou é mentiroso. Você vai somando as coisas. Então, quando você observa um dos códigos, um dos princípios aqui de comportamento, você já melhora os outros também. Eles meio que se misturam. Terceiro, não roubar. Sinceramente, eu acho que é autoexplicativo. Não roubar. O não roubar, eu acho que o único nível que ele fica um pouco mais sutil, um pouco mais... merece um pouco mais de atenção, é nos termos intelectuais. Hoje em dia tem muita informação aí para todo lado, né? A gente consome informação até mesmo sem perceber. Você assiste um filme, você vê uma frase, você vê um conceito, você vê um conhecimento, você nem registrou que você assimilou aquilo, mas está guardado aqui no seu subconsciente. E um dia você fala aquilo, ué, de onde é que você tirou isso? Não sei. Eu vi em algum lugar, eu vi em um vídeo, eu vi, sei lá, eu vi em algum ambiente ali que eu ouvi. Eu lembro de ouvir isso, mas eu não lembro onde. Então, às vezes isso é difícil, mas eu acho que vale muito a pena você observar intensamente esse nível de honestidade. Principalmente quando você vai citar alguém. Por exemplo, eu estou explicando aqui os princípios
Eu estou explicando com as minhas palavras. Eu acho que eu não estou citando literalmente ninguém, mas eu te falei que quem escreveu isso daqui foi Patanjali. Ele tem um outro jeito lá de explicar, bem erudito, inclusive. E eu estou falando do meu jeito, com os meus exemplos, da minha forma. Então, por isso que eu não falei, segundo o fulano de tal é assim. Então, é esse nível de filigrana, é você tentar ficar atento a observar essa honestidade. Em não roubar, nem se apossar de objetos de outros, nem se apossar de ideias de outros, dando os devidos créditos para tanto. Nem se apropriar de méritos de outro. Quem diz isso é o De Rose. Essa questão do mérito, né? Imagina alguém lá no trabalho bateu uma meta, fez alguma coisa grandiosa, não foi você que fez e de alguma forma esse mérito chega para você. Seria observância de não roubar, você falar, não, peraí, não fui eu, foi o fulano de tal. Foi ele que fez, eu nem estava aqui nesse dia, sei lá. Quarto princípio, Brahmacharya, não dissipar a sexualidade. Este daqui com certeza é o mais polêmico, mas eu vou despolemizar ele para você. A dissipação da sexualidade acontece pelo exercício excessivo do sexo com orgasmo. Se eu não me engano, é assim que descreve o De Rose lá no Tratado da Yoga, tá? Posso estar mudando as palavras, mas o conceito é esse. Mas eu quero que você tire essa parte libidinosa da coisa, que todo mundo só pensa nisso. Opa, sexualidade. Calma, tira essa parte e entenda o princípio por trás. O princípio por trás é o seguinte. Quando você observa a não dissipação da sexualidade, você está observando a sua capacidade de priorizar as suas necessidades ao invés das suas vontades. Entenda, a reprodução, a sexualidade é um impulso primordial nosso, tá no nosso DNA. Isso faz parte dos nossos genes, da nossa natureza. A gente quer procriar, a gente quer permanecer no mundo, a gente quer garantir a nossa sobrevivência. E você faz isso através da procriação. Então, isso é uma necessidade. Mas em qual ponto você cruza a barreira da necessidade para a barreira da vontade? Em qual ponto você cruza a barreira da necessidade para a barreira do capricho? Entende? Não estou querendo ser puritano, não é isso. Eu só estou querendo que você observe o princípio por trás da coisa. Estamos falando de sexualidade, mas pensa no efeito disso na sua rotina, no seu dia a dia. Você acha que você é uma pessoa procrastinadora? O que é um procrastinador? É o cara que está o tempo todo preferindo os prazeres de curto prazo em detrimento das obrigações de longo prazo, em detrimento dos melhores resultados e melhores transformações que ele poderia ter na sua vida no longo prazo. Então ele está sempre querendo se saciar no curto prazo e ele sempre procrastina o que é mais difícil e nunca alcança o que ele quer. Isso é procrastinação. Perceba, um procrastinador ele é péssimo em observar que ele deveria priorizar mais as necessidades do que as vontades. Isso tem tudo a ver com a não dissipação da sexualidade. A sexualidade aqui, lá para Patanjali, realmente era um yoga que recomendava o celibato, tá? O yoga do De Rose, Swastika Yoga, que é um yoga matriarcal, sensorial e desrepressor, ele não recomenda o celibato, mas ele recomenda o exercício saudável da sexualidade, no aspecto de você exercer isso de uma forma que seja saudável não só para você, mas também para as outras pessoas. E que você não seja um refém da sua própria sexualidade. Você não viva em função disso, precisando disso desesperadamente por mero capricho. Entende? Espero não ter ficado confuso isso, espero não ter passado uma mensagem errada, mas é um assunto que valeria uma aula inteira de 1h30, tá? A gente não vai fazer isso agora. Queria só que você entendesse o princípio. Vontade e necessidade. Foca nisso. Esse é o princípio por trás de Brahmacharya. Por trás dessa norma ética de Patanjali. E, por último, quinto princípio, em relação ao se relacionar com as outras pessoas, é a não possessividade, que basicamente diz o quê? Horas, você tem que entender que nada nessa vida te pertence. Nenhuma pessoa, nenhuma ideia, nenhum bem material, nada te pertence. Você está aqui meramente de passagem.
E as pessoas irão entrar na sua vida, permanecer um tempo e sair. Depois que elas se forem, o que vai restar é saudade. E essa saudade é exatamente o sentimento que mostra que cada instante valeu a pena. Mas tudo nessa vida é passageiro. Como diria meu primeiro chefe no banco, quando eu trabalhei no Banco do Brasil, quando eu fui bancário, meu primeiro chefe, o Pereira, ele dizia assim, nem sei o nome dele, todo mundo chamava de Pereira. Ele dizia assim, André, nada nessa vida é permanente exceto a mudança. Ele falava isso todo santo dia, porque o sistema do banco ficava mudando sempre. E é bem isso. Nada nessa vida é permanente. Tudo vai passar. E quanto menos você se apegar às coisas, às ideias, às posses, aos bens, a tudo, quanto menos você se apegar, menos você vai sofrer. Quanto mais você entender que é tudo passageiro, mais você vai conseguir viver de forma liberta. Se você observar esses 5 princípios nas suas relações com as outras pessoas, com a natureza à sua volta, você vai estar exercendo uma vida mais espiritualizada. Foi o que aconteceu comigo. Ainda que eu não tivesse uma intenção de espiritualidade, foi exatamente o que eu senti, tá? Quando eu comecei, depois de muito tempo observando esses princípios, eu parei, olhei e falei, caramba, realmente. Já me disseram que eu sou uma pessoa espiritualizada, eu não considerava, mas quando eu parei para avaliar, parece que realmente o yoga me conduziu nessa trajetória, nesse caminho, sem que eu nem percebesse. E como que você faz para vivenciar esses 5 princípios da sua rotina e conseguir realmente exercer autoconhecimento e espiritualidade juntamente com a sua prática de yoga? Você faz o seguinte, olha só, pulo do gato agora, simples. Se você tentar observar tudo isso aqui de uma vez, você vai ficar maluco. Não vai fazer o menor sentido, vai ser insano. O que você faz? Pega essa semana e começa a observar. Não agressão. O que você vai fazer? Todos os dias, você vai colocar a sua atenção em não agressão. Você vai tentar observar você mesmo e ver todos os momentos em que você é agressivo com as outras pessoas. Você vai fazer isso durante uma semana. Você pode, todos os dias ou ao final da semana, parar e escrever tudo que você identificou em você mesmo que violou esta norma ética, tá? Tudo que você fez que foi agressivo com os outros. Tudo que você fez que você conseguiu não ser agressivo com os outros, embora isso tenha passado pela sua cabeça. E você vai registrar isso, por escrito ou digitado, como você preferir. Na semana seguinte, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai fazer a mesma coisa com não mentir. Escreve, anota, observe pequenas mentirinhas, pequenos boatos, pequenas fofocas que você exerceu no seu dia a dia. Pequenas coisas que você passou para frente que você não tinha absoluta certeza que eram fatos, que podem ser apenas boatos. Pega tudo isso, anota, escreve, registra. Isso vai selando pouco a pouco o seu compromisso com a verdade. Depois, faz a mesma coisa com não roubar. Depois, a mesma coisa com não dissipar a sexualidade. Depois, a mesma coisa com a não possessividade. Um de cada vez, durante uma semana. Em 5 semanas, você vai ter passado pelos 5. Você vai ter descoberto diversas coisas sobre você mesmo que você nem imaginava. Depois dessas 5 semanas, você pode recomeçar o exercício. Agora em um outro nível de profundidade, porque você já conheceu muito mais sobre si mesmo do que quando você começou a fazer a observância desses 5 princípios. Esse tipo de exercício, quando eu estava trabalhando em uma escola presencial de yoga, para você ter acesso a esse tipo de exercício, não bastava você frequentar as aulas regulares, que tem ali segunda, terça, quarta, quinta, sexta, enfim, de manhã, de tarde, à noite. Tinha as turmas das aulas. E se você quisesse ter acesso a esse tipo de vivência filosófica, esse tipo de conceito, esse tipo de treinamento comportamental, vamos dizer assim, você tinha que se inscrever num curso à parte, um curso a mais, que era teórico, que era filosófico, que era para debater essas ideias e conhecer a filosofia do yoga mais a fundo. Então, era algo muito difícil de ser acessado. E para mim, faz muito mais sentido que você possa vivenciar as duas coisas numa tacada só. Inclusive, foi isso que eu fiz na comunidade Sato. Você entra lá, você tem só técnica, só prática para você fazer, e em um outro setor lá eu estou sempre atualizando mais e mais aulas sobre filosofia. Além de sempre vir falar sobre isso aqui no YouTube. Então, se você quiser conhecer a comunidade Sato, aqui no link da descrição, vai ter o link aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser conhecer mais sobre a filosofia, a minha visão sobre o yoga com foco na filosofia, não em ginástica, dá uma maratonada aqui nesses vídeos que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa interessante para a sua vida.
Espero que esse vídeo tenha te esclarecido sobre a ideia de você se relacionar melhor com as pessoas, observar mais a sua espiritualidade e o autoconhecimento quando você foca na filosofia do yoga e não só nas técnicas e na ginástica em si. Por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!